Olá, tudo bem, professora? Este é um webinário apresentado à disciplina de Análise Química de Alimentos, referente à atividade número 5 e como foi orientado pela professora, né, a gente escolheu um artigo e vai comentar sobre esse artigo em relação à amostragem, né, de alimentos na análise química dos alimentos. Então, o artigo que eu escolhi tem por título o nome Amostragem de Alimentos para Análise Bromatológica. Ele é da autora Ângela Fonseca Reck. E eu escolhi esse artigo porque ele é bem simples, uma leitura bem simples e, de uma certa forma, dá para entender bem o que é análise bromatológica e como a amostragem ela se encaixa nessa atividade, no caso, né? Então, a autora ela vai inicialmente descrever o que é análise bromatológica, né? Fala que tem a finalidade de quantificar as substâncias nutritivas presentes nos alimentos. E além de falar sobre análise bromatológica, ela também vai dar uma introdução do porquê, da importância da amostragem e o cuidado que deve se ter na coleta das amostras ou amostragens, não é, para como ponto de partida para avaliação do valor nutritivo dos alimentos. Então, para isso, eu trouxe aqui, destaquei um trecho do artigo onde ela fala sobre a importância da amostragem, falando, né, que uma amostragem adequada ela garante representatividade, ou seja, ela gera resultados mais confiáveis sobre a composição do alimento, né? Então, vou ter uma representação melhor do todo, isso não de forma aleatória, assim, eu não vou pegar qualquer amostra de qualquer lugar, não. Então, ela fala e dá destaque e ênfase nos cuidados a se terem na escolha das amostras e como fazer essas escolhas das amostras, para que de tal forma se tenha essa representatividade e gere resultados confiáveis. E para que isso aconteça, para que esse objetivo e essa importância aconteça, ela destaca também em um dos tópicos do artigo como realizar a coleta de amostras. Então, aqui eu destaquei também um trecho do artigo, se encontra na página 33, que diz o seguinte: a amostra deve ser devidamente, primeiro, identificada com o nome do alimento, né? Ela elenca vários cuidados a serem tomados como a amostra, né, que chega ao laboratório, na verdade, assim que ela é coletada, no caso, ser identificada com o nome do alimento, do produto, onde foi feito, telefone para contato, se recebeu algum tratamento, enfim. Então, existe uma série de cuidados que devem ser tomados para que a amostra ela tenha uma confiabilidade, para que ela, como já dizemos aqui, né, tenha uma representatividade e apresente resultados confiáveis. E eu até destaquei em decreto aqui uma coisa que eu achei bem interessante no artigo, que ela fala o seguinte: a amostragem ela deve ser feita diferentemente para cada tipo de alimento. Ou seja, eu não vou falar aqui que é a mesma forma como eu coleto ou como pego uma amostra de leite, vai ser a mesma forma como eu vou coletar amostras de pão, por exemplo. São texturas diferentes, então são métodos diferentes. O artigo ele é de uma revista catarinense de agropecuária e lá também nesse artigo foi feita, né, a amostragem de silos, né, quando a fermentação já cadê? Deve ser feita após a abertura, foi feita, no caso, a amostragem da silagem. E ainda no artigo, a autora ela vai dar algumas instruções sobre a coleta, a amostragem da silagem, né? Como é coletar os grãos,
como essa coleta deve ser feita. Ela diz, né, que tem que ser, nesse caso, de 8 a 10 amostras parciais, em pontos diferentes, né, desprezando a primeira fatia. Deve-se evitar coletar em pontos que tiverem aspectos estranhos. Se for possível, de 5 a 10 sacos, retirar 13 amostras parciais de cada saco. Então, a gente vê e o interessante é que esse artigo, como já foi dito, ele é mais geral, e principalmente para falar sobre a importância da amostragem. Assim, o que ela destaca bem no texto é que é muito importante seguir as recomendações de amostragem que foram descritas, porque isso assegura os resultados obtidos pelas análises laboratoriais, né, da confiabilidade e representatividade do alimento que o animal consome. No caso deste artigo, o cuidado era muito na alimentação e no preparo, no manuseio dos grãos para os animais. E isso interfere, a gente sabe também, na qualidade da carne, do leite, dos derivados de leite que vão ser produzidos por esses animais. Então, uma alimentação adequada também assegura isso para o consumo final dos seres humanos. Então, eu acho que essa é a minha contribuição para o artigo. Ele é bem geral, não traz nada tão específico, mas eu acho que é extremamente relevante para a gente entender melhor a importância da amostragem. Ele traz noções também de como coletar amostras, como selecionar as amostras, e eu acho que é extremamente relevante e acho oportuno trazer nesse momento em que a gente está estudando, principalmente nessa atividade, nessa semana em análise química dos alimentos. Então, essa foi minha contribuição. Então, até a próxima, professor.